E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, tô gravando esse vídeo no início da tarde de domingo, tá? Hoje é dia 26 de janeiro, aproximadamente 1h30 da tarde. E até agora não há uma definição se Fernando Diniz seguirá como técnico do Cruzeiro ou não, tá? Ele não foi demitido até o presente momento, teve lá reunião no Mineirão. Eu diria que a tendência, né, o que faz mais sentido é que ele siga no comando. Se tivesse que mandar embora, eu acho que já teria que ter mandado embora no vestiário, né, após o empate por 1-1 contra o Betim, mas até o momento não dá pra gente cravar nada, tá? Nem que vai ser mandado embora, nem que vai ficar. Enfim, dessa diretoria do Cruzeiro também, a gente não pode nunca garantir muita coisa, né? Especialmente na figura do Alexandre Matos, que tem feito um trabalho muito controverso à frente do Cruzeiro até agora. Lembrando que Alexandre Matos não é apenas um diretor de futebol, um cara responsável por contratar jogadores e negociar jogadores. Ele é um cara que é, no Cruzeiro, o CEO de futebol, na verdade o CEO do clube. Então ele é o responsável por todas essas tomadas de decisão, esses problemas aí de comunicação, como a gente teve no final da temporada passada, aquele Diniz demitido e depois desdemitido depois de uma conversa com o Pedrinho. Enfim, então eu vou falar sobre o contexto que a gente tem até o momento, e a ideia desse vídeo é abordar um pouquinho assim, prós e contras, por que o Diniz deve ficar no Cruzeiro, por que o Diniz deve sair do Cruzeiro, tá? E eu vou começar com a parte dos contras, né, por que ele deve sair, porque é muito mais fácil, né, falar, inclusive, por que ele deve sair, porque ele não ganha de ninguém, né, gente? O Fernando Diniz faz um trabalho muito ruim à frente do Cruzeiro. Se a gente considerar também os amistosos, são 20 partidas como técnico do Cruzeiro e apenas 4 vitórias. Eu tiro os amistosos, tá? Contra São Paulo e Atlético Mineiro, porque isso aí não resolve nada, não é jogo oficial. Pegando só jogos oficiais, são 18 partidas como treinador do Cruzeiro. A primeira delas foi aquele empate por 1-1 com o Libertad na Copa Sul-Americana, salvo engano 27 de setembro de 2024, ou seja, o Fernando Diniz está aí há 4 meses no Cruzeiro, né, de setembro até janeiro. É um tempo mais do que necessário para você conseguir implementar alguma ideia de jogo. 18 partidas oficiais, 4 vitórias, né? É o que a gente fala de uma vitória por mês, infelizmente está se mantendo, tá? Cruzeiro teve nesse período 7 empates e 7 derrotas. E esses números por si só já são indefensáveis, né? Mas quando a gente pensa no Fernando Diniz como um treinador ofensivo, o Cruzeiro marcou 15 gols, tá? Nesses 18 jogos e sofreu 21. Então uma coisa que todo mundo sempre falou, o Fernando Diniz tem problema para montar sistema defensivo, ele não é um cara que organiza bem as defesas dos seus clubes. Aqui no Cruzeiro a gente tá vendo, né? É uma média superior a 1 gol sofrido por jogo. Mas na parte ofensiva, onde o Fernando Diniz conseguiu, especialmente no Audax lá no início de carreira, depois em algum momento no Atlético Paranaense, no São Paulo, no Fluminense em 2 passagens, ele era um técnico que conseguia gerar muito volume de jogo, né? Os times dele tinham muitas finalizações, muitas vezes criava muito e perdia muito gol, porque não tinha ali jogadores de muita qualidade. Aqui no Cruzeiro, ele tá fazendo talvez não, acho que certamente o pior trabalho da carreira, tá? Porque o Fernando Diniz, não é apenas que ele não ganha, ele não cria, o time não finaliza, o time não se mostra superior a ninguém, é um toque de bola lateral besta que a coisa não funciona. Então assim, é muito difícil defender a permanência do Fernando Diniz, tá? Então eu tô falando sobre os contras aqui, porque todo mundo sabe, gente, como que o técnico ganha tempo no trabalho de um clube? Ganhando partidas. Você ganha partida, você ganha moral, a torcida te apoia, você fica mais tempo. O Fernando Diniz está ficando até agora meio que no grito, meio que talvez por eu diria que um pouco de vergonha, tá? Quando teve aquela situação no final do ano, que todo mundo sabia que ele ia sair, ele dá o grito na coletiva, me parece que a diretoria do Cruzeiro deu uma recuada, que tipo assim, pô, vai pegar muito mal a gente demitir o cara agora, e eu acho que talvez esse seja um dos fatores, inclusive, pelo qual o Diniz não tenha caído ainda. Eles talvez estejam pensando, pô, pega muito mal mandar um treinador embora depois de 3 jogos no campeonato, né? E sim, gente, o Cruzeiro fez apenas 3 jogos oficiais na temporada 2025, tá? Então alguns jogadores até que falaram após o jogo contra o Betim aí foram nessa linha, né? Pô, mas o trabalho tá começando agora, a pré-temporada tá começando, os jogadores ainda estão entrando em forma, já vai mandar o técnico embora? E de fato é muito prematuro quando a gente faz o recorte apenas de 2025. A questão é que já tá uma indisposição muito grande desde o 2024. Porque o trabalho do Fernando Diniz no final do ano passado, e quando o técnico chega no final do ano, qual é a ilusão que a gente cria?
pô, esse cara vai chegar, já vai dar aqui uma conhecida nos jogadores, avaliar quem fica, quem serve ou não pro próximo ano, já vai fazer os ajustes e na próxima temporada a gente já começa num mais alto nível. Não é o que está acontecendo, né? O Fernando Diniz veio, o trabalho não foi bom, mas ele teve a oportunidade de avaliar os jogadores, teve a oportunidade de montar o elenco para 2025 e o time vem demonstrando os mesmos problemas da última temporada e a mesma falta de fluidez de jogo. E aí a gente fica pensando, será que o Diniz consegue dar a volta nessa situação? Eu acho muito difícil, tá? Pelo clima que se criou, pela impaciência da torcida e pelo jeito do Diniz, né? Ele é um cara que, eu sempre lembro desse termo, já falei em outras oportunidades, o Arnaldo Ribeiro, que é um jornalista lá de São Paulo, torcedor de São Paulo, né? Então acompanhou o Fernando Diniz de perto por um tempo lá, e ele falava muito que o Fernando Diniz tinha uma arrogância da derrota, que é uma coisa no seguinte sentido: eu perco, eu tô vendo que não funciona, mas eu não mudo. Eu vou seguir do jeito que eu acho que tem que ser e dane-se o resultado. Eu acho que não cabe no futebol, para nenhum líder, para nenhum gestor, para nenhum técnico, a arrogância da derrota. Tá? Se você está perdendo, se você não está obtendo os resultados, você tem que mudar alguma coisa. Seja nas peças, seja na formação, seja no esquema, seja na forma como você fala, como você lida com as pessoas, algo tem que ser mudado. Você não pode seguir fazendo a mesma coisa errada, batendo a cabeça na parede e achando que não, uma hora que a parede vai quebrar, minha cabeça vai ser mais forte. Não vai ser, irmão. Tá? Tem que ter um pouquinho de flexibilidade. E essa inflexibilidade do Fernando Diniz é uma coisa que a gente já tinha pontuado desde o primeiro momento que ele foi contratado, né? Porque ele foi mandado embora do Fluminense mostrando essa inflexibilidade até o último dia, né? O Fernando Diniz, ele se recusou a fazer mudanças no time, a colocar, por exemplo, uma rapaziada mais jovem que tivesse uma condição de competir um pouco mais. Todo mundo se lembra do elenco do Fluminense que ele montou, cheio de atletas veteranos, né? Que a maioria não deu certo por lá e foi até ele ser mandado embora. E era que um clube onde ele tinha ganhado a Libertadores, pô, o maior título da história do Fluminense. Sem contar que ele já tinha passado pelo Fluminense um tempo enquanto jogador, então a torcida já tinha uma predisposição, porque ele foi bem por lá quando jogou. Lembra inclusive dele fazer gol no Cruzeiro jogando pelo Fluminense. No Cruzeiro ele teve uma passagem como jogador que foi horrorosa, e a passagem como técnico tá conseguindo ser pior, o que eu achava impossível, tá? Mas tá conseguindo. 4 vitórias em 18 jogos, eu acho que deixam isso bem claro, né? E não tem mais a desculpa, pô, são adversários muito difíceis, é campeonato brasileiro. Ele tá treinando o time no Mineiro, gente. Ele não consegue ganhar de adversários do campeonato mineiro. Tá aí, irmão, como é que vai se defender o indefensável, né? Mas falando de pontos aí que talvez façam o Fernando Diniz seguir no comando do Cruzeiro. Uma coisa que eu vi algumas pessoas falando, e talvez faça um pouco de sentido, é a questão da multa rescisória, tá? Eu realmente não sei qual seria o valor dessa multa. A gente sabe que o Diniz é um técnico caro, tem um salário altíssimo, então para o Cruzeiro mandar o técnico embora, tem que arcar com o valor, né? A gente sabe também que o empresário dele lá, o Bertolucci, é um cara que o Cruzeiro tem uma relação muito boa, e sim, tá? A relação com empresários contam no momento de se contratar treinador, no momento de se demitir também, esse tipo de coisa conta. Tem gente que não gosta, não sei o que, mas conta, infelizmente conta, tá? Os empresários mandam e desmandam no futebol brasileiro, mas o melhor motivo que existiria para manter um técnico, seja o Diniz ou qualquer outro, que é a convicção do trabalho, essa particularmente eu acho que não existe no Cruzeiro, tá? Não dá pra gente jogar essa cartada, porque o Cruzeiro não tem convicção no trabalho do Diniz. O Matos não tem essa convicção. O Pedrinho, eu acho que tentou manter, tentou dar esse voto de confiança, mas a gente vê que ele tá ali meio que assim... Tá sem paciência, né, gente? Pô, você imagina, você compra o clube, gasta dinheiro pra caramba, milhões e milhões, olha pro campo, vai lá e vê aquele futebol, né? E tipo, terceiro jogo da temporada já tendo vaia, tendo xingamento. Assim, eu tenho certeza que não era isso que o Pedro esperava quando viu a contratação, a chegada dos jogadores. Ele esperava ver nos jogos o clima que a gente teve, por exemplo, na apresentação dos jogadores, né? Do Gabigol, do Dudu, do Fagner, enfim, o dia que a rapaziada chegou lá no Mineirão. Então, esse clima bélico que se criou no Cruzeiro, em parte, ele é por culpa do próprio Fernando Diniz, sim. Não vou negar que parte disso é por causa da torcida também, afinal a torcida ela está cada vez mais impaciente, né? Isso já vinha acontecendo desde a gestão do Ronaldo, inclusive, porque o Cruzeiro cai em 2019. O que é pedido pra gente em 2020?
paciência, estamos em reconstrução, foi aquela merda. Em 2021, paciência, reconstrução. Em 2022, aí a gente tem de fato ali uma reconstrução, com o Ronaldo sobe para a primeira divisão. Mas em 2023, paciência, galera, agora é ano de consolidar na Série A. 2024, paciência, a torcida já tava puta, já tava protestando contra o Ronaldo, queria time forte, queria voltar a brigar por alguma coisa, porque torcida de time grande, ela é de certa forma mimada, ela não tá acostumada a ficar muitos anos à míngua, tá? E não é que a torcida tenha que se adaptar a isso, não, vamos ficar, não é isso. Só estou fazendo uma observação dos fatos. Então a torcida tem dificuldade para aceitar esses momentos de vacas magras. E aí quando o Pedro chega e começa a botar dinheiro no time, o que todo torcedor pensou? Agora a gente vai voltar aos grandes momentos. E aí qual que era o papel do técnico, seja ele Seabra, Diniz, né, ou o próximo que virá em algum momento? Irmão, consolida o time, ajeita esse bagulho e faz fluir, tá? Bota o time pra jogar, porque a torcida tá louca pra isso. E eu tenho certeza, se o Cruzeiro começar a jogar bem, começar a entregar resultado, a gente vai ver o Mineirão lotado todo o jogo, porque a torcida do Cruzeiro tá louca por isso. Só que ela olha pro jogo e não vê nada. E aí, só o ponto, né? Eu não falei dos amistosos como algo relevante aí, porque assim, foram primeiros jogos de temporada, no meio de uma pré-temporada, mas o fato da gente não ter vencido o Atlético, não ter vencido o São Paulo e não ter feito bons jogos, ao contrário do que diz Fernando Diniz, não, o jogo foi bom. Não foi, Diniz, não foi. O único jogo do Cruzeiro que foi aceitável nesse ano foi o jogo contra o Tombense, que a gente teve de fato um volume maior, ganhou o jogo, né? E teve ali de fato uma superioridade sobre um adversário que era muito frágil. Mas contra o Atlético nós fomos piores em campo e contra o Betim a gente conseguiu um empate no final, mas a tendência do jogo era a derrota, tá? O futebol apresentado pelo Cruzeiro foi de fato muito ruim. Então, só para resumir essa situação, é muito mais fácil achar motivo para demitir o Fernando Diniz do que para manter. Eu não vejo na diretoria do Cruzeiro confiança que o Diniz vai mudar os fatos, então não vou me surpreender se durante o dia de hoje ou amanhã aparecer alguma notícia, o Diniz foi mandado embora, tá? Acho que se isso acontecer, o nome que eles vão buscar é o Renato Gaúcho mesmo, isso aí pra mim tá muito desenhado, mas até o momento que eu estou fechando o vídeo, não há nenhuma questão concluída sobre isso, né? E eu falei nas lives aí durante a semana, eu acho que seria interessante, né, pensando a nível aí de vamos dar um tempo para o treinador. Se eles chegarem à conclusão que vão dar um tempo para o Diniz, fazer essa avaliação até a 7ª rodada, que é o clássico contra o Atlético Mineiro. Tá? Aí a gente tem jogo contra o Itabirito, tem jogo contra o Uberlândia, enfim, são jogos em Belo Horizonte, não tem viagem, não tem desculpa nenhuma para o jogo não funcionar. A questão é, se na próxima quinta não ganhar do Itabirito, alguém acha que o Diniz vai ficar? Né? Então assim, o clima já está muito ruim, então é muito difícil cravar qualquer coisa. Mas defender Fernando Diniz é um grande desafio. Quem quiser fazer isso nos comentários, fica à vontade, tá? Então eu consigo enxergar, digamos assim, parcela de responsabilidade ou de culpa em praticamente todos os agentes nessa história, sem esquecer dos jogadores, né? Afinal, quem entra em campo e joga são os atletas que estão fazendo muito mal o seu trabalho, tá? Diversos deles, inclusive, rendendo muito abaixo do que podem e do que já mostraram aqui mesmo no Cruzeiro, mas é uma daquelas situações em que a diretoria precisa chamar para si a responsabilidade, tá? E quando eu falo diretoria, eu estou falando especialmente do Alexandre Matos. É o Pedrinho que manda? Sim, é o Pedrinho que manda, ele que é o dono do boteco, mas o Alexandre Matos é o gestor de futebol, ou pelo menos deveria ser, né? Ele vai gerir essa situação de que forma? Só trocando o treinador e passando a responsabilidade pro próximo, ou chamando para ele a situação? Inclusive o fato do Diniz ter dado coletiva e do Alexandre Matos não ter aparecido, tem que ser uma forma de dizer, o Diniz segue. Porque se o Cruzeiro mandar o Diniz embora ontem, foi uma postura inadequada mais uma vez. Se a ideia era mandar o técnico embora, quem tem que botar a carinha para falar é quem manda no futebol do clube, mais especificamente o Alexandre Matos. Tá? Então, fazendo todo esse balanço aí, vamos aguardar o transcorrer dos próximos acontecimentos. Deixa aí sua opinião, se você acha que tem recuperação para o Fernando Diniz ou se realmente o único caminho é a demissão, tá? Amanhã a gente volta para as rotinas das lives aqui no canal 6x1, naquele horário ali das 18 horas, famoso 6 e ônibus. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E pelo amor de Deus, Cruzeiro, vamos melhorar, vamos voltar a ganhar, seja com o Diniz ou com qualquer outro, a gente precisa voltar a ganhar. Obrigado, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!